Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Oi, bom, essa semana eu fiz uma coisa que eu não fazia pelo menos aí uns 5 ou 6 anos. Durante uma boa parte da última terça-feira, a minha internet simplesmente caiu. Eu fiz as minhas obrigações aqui em casa, organizei os negócios, mas em algum momento eu fiquei bem entediado e decidi ver o que estava passando na TV. Após ficar um pouco irritado ao perceber que IPTV precisa de uma conexão de internet para funcionar, às vezes esse tipo de conclusão óbvia simplesmente não aparece na minha cabeça. Provavelmente porque eu faço parte da sua consciência. Parando pra pensar, deve ser porque eu sou um esquizo-show mesmo. Eu tive de reavaliar as minhas opções de entretenimento e reinstalei da minha televisão um cabo branco que vinha do teto, onde eu consegui ter acesso à fabulosa TV aberta. E após uns 20 a 25 minutos, eu não preciso dizer que eu fiquei realmente muito arrependido e lembrei que eu tinha 4G, então voltei para o celular. E foi aí que me apareceu na aba de recomendados daqui do YouTube, um canal com absolutamente todos os episódios da incrível série Eu, a Patroa e as Crianças. Então eu basicamente não tive outra opção, eu simplesmente quis maratonar aquele negócio e quando eu vi já era madrugada. E no Exclusive, com uma pequena pesquisa, você consegue ter acesso a essa playlist com todos os episódios organizadinhos por temporada. Eu acho que não é ilegal, porque senão a plataforma teria removido. Para que vocês possam maratonar também e ter a mesma experiência que eu tive. Inclusive eu recomendo ver esse negócio à noite para desregular o sono também, porque eu não quero me ferrar sozinho. Mas de todo modo, como quase toda situação adversa que acontece na minha vida, isso me deu uma boa ideia para um vídeo. Já que um dos motivos que me fez parar de ver TV, aliás, que me fez parar de consumir qualquer conteúdo relacionado à cultura pop, é que não se faz mais entretenimento com a ideia de entreter as pessoas. E eu vou explicar isso pra vocês provando que essa série aqui provavelmente te ensinou mais coisas sobre ter um bom caráter e prezar pela honestidade do que qualquer coisa que tenha saído da TV ou desses serviços de streaming novos nos últimos tempos. Pra você que não me conhece, eu sou o Cadillac. E se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo daqui pra aquele teu amigo que também teve a sorte de nascer nessa boa época em que ainda conseguiam se aprender valores reais com entretenimento, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos começar do começo. No dia 8 de março do longínquo ano de 2001, estreava na rede de televisão ABC um dos projetos mais bem-sucedidos dos irmãos Wayans, que já colocou seus pés em terra brasilis. Porque caso você não conheça, os mesmos produtores do fenômeno que até agora eu não consigo entender o porquê de não ter sido retirado da televisão e devidamente rechaçado como a grande maioria das coisas boas que vieram de uns 15 a 20 anos pra trás, aquele filme que todo mundo gosta e que apresentou o pai do Chris, Ergo, Latrell, a.k.a. gigante guerreiro Terry Crews, e um verdadeiro exemplo de mídia inclusiva, As Branquelas, além de O Pequenino, Um Tira Sem Vergonha, O Procurado e Todo Mundo em Pânico 1 e 2, ou seja, esses caras aqui estão envolvidos com a filmografia da minha vida. Para de dedear e fala sobre a série logo. Tá bom, cara chato. Estrelada por Damon Wayans e dirigida pelo seu irmão Ivory Wayans, a série teve 5 temporadas e contava a história de um casal que teve seus filhos muito cedo e que, mesmo com todas as probabilidades trabalhando contra eles, não só conseguiram permanecer juntos, o que para números atuais é considerado praticamente uma façanha. Em outro vídeo eu falo mais sobre de quem é a culpa disso aí, como conseguiram criar um bom ambiente com uma boa educação dentro de casa. O que, por mais que seja uma série de humor, vai totalmente contra todo o roteiro pré-estabelecido nas obras atuais, que não importa se é uma comédia ou um drama, os personagens sempre serão inseridos em uma situação problemática onde eles têm que se confrontar e, entre aspas, lapidar as suas perspectivas o tempo todo. Como eu falei ali atrás, zero comprometimento em entreter as pessoas. E em vez disso, My Wife and Kids traz um cenário onde um pai que já está bem estabelecido tenta simplesmente educar os seus filhos sem utilizar da violência. E utilizando-se da comédia, o que pra mim é a forma mais eficiente de se passar uma mensagem, a série fala sobre manter um caminho de retidão, ser uma pessoa honesta, cumprir com a sua palavra e priorizar as pessoas que mais se importam com você. Características que hoje poderiam ser consideradas raríssimas, mas que antigamente era o mínimo que se esperava para alguém que simplesmente não foi criado numa chocadeira. Reforçando então aquela ideia de família nuclear e estruturada, que resolve os seus conflitos entendendo a questão de uma proporção lógica e não simplesmente atendendo o que os filhos querem.
como vem acontecendo em algumas obras mais novas e que objetivam uma mensagem bem diferente a ser passada para o espectador, já que o protagonista Michael Kyle ensinava os filhos simplesmente mostrando como era a realidade para eles, e no final de todo episódio se realizava aquele clichê em que finalmente o infante percebia que ele estava no vacilo e amadurecia um pouquinho para cometer outro vacilo em outro episódio e assim sucessivamente até que ele alcance a maturidade. E mesmo se tratando de televisão, que sempre teve um caráter manipulativo para com as opiniões e com a própria formação moral do indivíduo, Roque Santeiro tá aí para provar que eu não tô mentindo, já que essa novela aí foi uma das precursoras do desajustamento psicológico do brasileiro. Ainda assim, a mensagem passada em Eu, a Patroa e as Crianças é boa, porque ela trabalha através de conceitos universais, a qual você tem que sambar muito para conseguir manter alguma coisa interessante e separada deles ao mesmo tempo. Em um vídeo em que eu tratava sobre a série The Umbrella Academy e como ela não conseguiu se desvencilhar desses valores, o que fazia com que a mensagem, por mais que fosse totalmente adaptada pela Netflix, a fim de obedecer os novos, entre aspas, padrões de exigência dos Zoomers, continuavam mostrando que os filhos devem ser criados com amor, carinho e sem uma instrumentalização, digna do novo filme do Evangelho, que inclusive tá muito bom. Inclusive, isso acaba transparecendo nos filmes da Pixar, por exemplo, que diferente do conteúdo relacionado a Marvel e super-heróis, precisa tocar o coração do seu público, tornando praticamente impossível não favorecer valores como família, amizade, amor ao próximo e toda e qualquer virtude que advenha do pensamento ocidental e do glorioso JC que tá ali cuidando de nós, porque simplesmente não trabalhar com esses elementos faria com que o público não se identificasse. E quando esse público-alvo, e principalmente os adultos que estão assistindo esse conteúdo com o público-alvo também, não se identificam, não dá pra vender boneco, mochila, carteira, caneta, corretivo, casinha pra cachorro, descascador de batatas, cooler pra notebook, isótopos radioativos e Funkos Pop pro pessoal, porque ninguém gastaria o seu suado dinheirinho com algo que não gere nenhuma identificação ou mesmo afinidade. Ou seja, mesmo pra ganhar dinheiro, pelo menos naquela época, seria necessário dançar conforme a música. E eu não preciso nem dizer que não ia demorar muito pra eles pensarem numa forma de burlar isso. Mas em algum momento, cansados de dar a bola fora, os produtores se perguntaram se existiria alguma maneira de criar esse engajamento de forma artificial. Afinal de contas, o investimento que vinha de cima talvez tivesse aí uns certos critérios, e operar aí com esse negócio de valores universais estava saindo um pouco da moda no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, e provavelmente a gente já saiba muito bem o porquê. A partir daí começou a sair então uma enxurrada de coisa ruim feita por gente sem talento, que eu gosto de chamar de a verdadeira era do Ed cringe da televisão. Eu adoro inventar nomenclatura complexa pra coisa que eu só vou usar uma vez. Nessa época, dificilmente um filme ou série conseguia realmente prender o público. Fato esse que gerou uma crise na audiência e um crescimento gigantesco do mercado de home video, que mais tarde acabaram evoluindo para as plataformas de streaming. Sim, caso você não saiba, a Netflix era uma locadora, que te ofereciam, sem a necessidade de precisar levantar do sofá para queimar esses cheetos que você comeu o dia inteiro, um vasto catálogo de coisa velha, ergo, coisa boa, porque mesmo saindo de Hollywood ainda existia um pouquinho de sentimento, nem que fosse para iniciar essas obras. Você não vai falar do simbolismo, meu c... que esse monte de troço tem, não? É muito cedo pra eles, Pirilampo. É muito cedo ainda. Seja como for, após perceber que o pessoal ideólogo não era lá muito criativo e ficar fazendo remakes de absolutamente tudo que fez sucesso há 30 anos atrás, até podia dar dinheiro, mas rendia também muita reclamação dos fãs antigos, falando de certas adaptações meio complicadas ali nas obras, eles resolveram fazer uma mistura do nostálgico com a obra original, e basicamente o viral que foi utilizado para testar isso foi a série da Netflix Stranger Things. E por que eu falo que ela é experimental, já que o Spielberg já fez filmes como Super 8 e várias outras recriações da década de 80 pra surfar no hype da nostalgia da galera? Porque a última temporada dessa série, meus amigos, foi escrita inteiramente por um algoritmo que pegava as reações do pessoal na internet, com várias outras produções, e literalmente montava linha por linha aquilo que dava certo, deixando assim aquele pessoal devidamente chato, com aberracionalidades cromáticas no couro cabeludo, livres para se dedicarem inteiramente ao que eles já sabem fazer, que é basicamente ser chato e deixar tudo que eles tocam igualmente chato pra c...
Mas não pense você, meu caro amigo, que isso veio absolutamente de graça. Eu não sei exatamente dizer quando isso começou, mas eu sei explicar um dos fenômenos decorrentes dessas experiências com o conteúdo, que resultou numa geração com valores absolutamente opostos aos que cresceram vendo Chaves, Chapolin, Um Maluco no Pedaço e, por último, Eu, a Patroa e as Crianças, sendo, na minha opinião, um dos fatores que acabou, pelo menos aqui no Brasil, criando uma discrepância gigantesca entre gerações de adultos com menos de 5 ou 6 anos de diferença. E sim, para que esse argumento se torne válido, eu tô pressupondo que o brasileiro é educado pela televisão. Aonde nós temos uma geração meia década mais velha, que muito embora tenha muitas inseguranças e não saiba fazer muito bem as coisas, talvez por descuido dos pais, ou talvez por ter tido facilidade demais com a tecnologia na adolescência, mas que mesmo assim já tem proles há algum tempo e estão conseguindo, mesmo com dificuldades, levar as coisas numa boa, para literalmente outra geração um pouco mais nova, que literalmente não consegue manter um relacionamento saudável. E eu sei que vai parecer um pouco paranoico da minha parte colocar essa culpa no pessoal aí da diretoria da Nickelodeon, que basicamente revolucionaram o entretenimento do pessoal mais jovem, mas olha só, é muita coincidência para ignorar. Antigamente, o entretenimento para pré-adolescentes e para galerinha mais nova se resumia a confusões engraçadas de young adults tentando fazer alguma coisa e dando terrivelmente errado no caminho, o que acabava metendo eles em mais problemas, mas no final eles terminavam mais responsáveis. Essa fórmula, querendo ou não, acaba tendo um incentivo positivo na mente do pessoal mais novo, porque ela te ensina que caso você não tenha responsabilidade sobre os seus atos, alguma coisa ruim vai acontecer. Pela terceira vez nesse vídeo, endorfina e dopamina causados pela risada ajudam a fixar certas ideias e conceitos. Por isso que tem um pessoal mais chato aí tão interessado em basicamente comprar todo mundo que faz comédia. Agora, em meados de 2007, alguns produtores, entre eles Dan Schneider, que se meteu nos negócios muito cabeludos aí, eu não vou falar disso agora, senão esse vídeo ia terminar com uns 30 minutos, iniciou um novo formato na Nickelodeon que permanece até hoje, em que o infante vacileiro basicamente é dono de si, e os pais responsáveis são basicamente figuras cômicas, inclusive eles são retratados como pessoas menos inteligentes do que o protagonista, forçando algumas ideias bem erradas que como consequência entardiam o amadurecimento, se é que ele vai chegar um dia, já que não há o conflito entre vacileiro e responsável, como eu falei anteriormente, fazendo dessas obras algo que no mínimo é simplesmente recreativo, sem estar passando aqueles valores bonitos que acabam educando o pessoal, mesmo que de forma, sei lá, um pouco mais diferentinha. E muito provavelmente já estão sendo feitos alguns planos aí mais pro futuro para tentar mais uma vez mudar as bases do entretenimento e deixá-lo cada vez mais sem graça e vazio. Sobrando então para você que é uma pessoa mais nova ou quer simplesmente se divertir e talvez tentar aprender alguma coisa mais bacana, ter de garimpar em plataformas como essa aqui por um conteúdo decente que vai conseguir te transmitir alguma coisa positiva. É por isso que eu sempre ressalto a importância da produção cultural e como é importante ocupar espaço, porque essa audiência pode acabar sendo realocada para pessoas ali que têm boas intenções e no final das contas não estão querendo fazer você virar apenas um consumidor vetor de juros. E eu sinceramente tenho muita saudade da época em que eu simplesmente poderia sentar e me divertir com alguma coisa, sem estar me preocupando se essas coisas têm ou não alguma propaganda meio bizarra por trás. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Comenta no meu tempo era tudo melhor, só para deixar o pessoal zoomer mais nervoso, e ajuda a compartilhar esse vídeo porque ele deu um pouquinho de trabalho. Esse pessoal cheiroso de garbo e elegância que tá passando aí são os apoiadores do canal. Sem eles eu não ia estar conseguindo soltar material toda semana bonitinho. E se você quiser fornecer a sua web esmola através do apoio coletivo ou daqui do clube de membros, você vai ter acesso ao Discord do canal, onde todo dia eu tô lá pra gente trocar uma ideiazinha e fazer uns eventos em live. Lembrando que o site de crowdfunding Apoio Coletivo está aberto para novas campanhas. E caso você tenha um bom projeto e precise de financiamento, dá uma procurada nos caras que talvez eles consigam resolver o seu problema. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!